Irmãos, irmãs, que vão estarmos juntos mais uma vez, com toda a igreja, quantos estão sintonizados conosco pela televisão, pelo rádio, um momento importante. Afinal é domingo, dia do Senhor, é a palavra de Deus chegando para nós por veículos de comunicação tão poderosos. Estamos vivendo o 6º domingo do tempo comum. Hoje, com o evangelista Marcos, é o ano da liturgia em que nós privilegiamos o evangelista Marcos, o ano B, não é? No capítulo 1, versículos 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus se encontra no caminho com aqueles que sofrem, aqueles que de tantos modos estão fora da comunidade, fora, portanto, do convívio social. E hoje ele se encontra com um leproso. Imaginem se hoje ainda nós temos todo o cuidado com essa questão. Imagine há mais de 2000 anos atrás, como era a situação de um leproso. Ele, Jesus, é o enviado do Pai, podemos assim dizer, o verdadeiro médico da humanidade, preferencialmente dos pequenos, dos pobres, dos que estão à margem. É ele, irmãos e irmãs, que purifica o homem marcado pelo pecado e pelas suas consequências. Hoje, nós nos encontramos então, como eu acabei de dizer, com ele no início do seu ministério, dedicado à pregação e também à cura dos enfermos. A pregação e a cura dos enfermos, como testemunho da sua pregação, são o sinal de que o reino de Deus chegou. Nesse sentido, ontem, hoje e sempre, Jesus é aquilo que nós já conhecemos. Ele é a boa e definitiva notícia de Deus para a humanidade. O leproso, como tantos outros doentes, era marginalizado. Tinha que ficar fora do acampamento, mesmo porque a lepra era, sobretudo, uma doença contagiosa. Motivos religiosos e higiênicos pesavam fortemente sobre ele. Segundo o povo, ele era um portador de um demônio. Estar com lepra significa estar com um demônio. E o que é o pior? Um demônio muito ruim, que realmente afastava as pessoas. Ninguém podia aproximar-se dele. E isto era um verdadeiro tabu. Era preciso ser preservada
a lei da pureza. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, no entanto, quebra esse princípio, essa norma. Ele se encontra com um leproso que disse: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E Jesus disse: eu quero, fica curado. E qual foi o gesto de Jesus? Jesus tocou no corpo daquele homem. Tocou no corpo daquele homem, invocando sobre ele a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Restabelecer a dignidade das pessoas, restabelecer a vida, restabelecer a sua criatura decaída, restituindo-lhe a vida em abundância. Assim, a sua autoridade, não é? A autoridade de Jesus quebra esse tabu e exerce seu poder, devolvendo a alegria de viver, o que significa reintegrando aquele leproso, que afinal pediu essa compaixão, esse gesto, essa atenção de Jesus. Eu quero, fica curado. Que maravilha! Ele não precisa consultar a lei para agir, não precisa consultar os sacerdotes, não precisa consultar o templo. Ele sabe que se a lei não privilegiar a vida, a situação concreta em que as pessoas se encontram, ela não serve para nada. E Jesus é muito discreto, ele proíbe a publicidade pelo que realizou. Ele não quer ser assim um Messias banal, ele assim não quer ser um Messias com propaganda, ele não quer ser um Messias com aplauso. Tudo ele faz discretamente. Ele não é um curandeiro, mas ele é o Filho de Deus que assume e liberta do sofrimento. E ele critica as autoridades religiosas que excluíam e não faziam nada para reintegrar as pessoas, marcadas pela dor e pelo sofrimento. Ele está acima das prescrições da lei. Ele cura e manda que vá ao templo, vá aos sacerdotes, para que eles reconheçam que aquele que era leproso agora está curado. E ele faça lá as ofertas prescritas pela lei, as ofertas prescritas pelo templo. Mas o mais importante é isto: ele manda, ele remete esse homem ao templo para dizer: olha, vocês excluem, vocês põem fora da comunidade pessoas com esse tipo de sofrimento, mas vocês não fazem nada para recuperá-las, para salvá-las, para reintegrá-las. Única coisa que Jesus pede ao curado é que ele então ofereça um sacrifício de agradecimento conforme o rito costumeiro. Quanto a nós, é preciso vencer todo sentimento de repugnância e nos revestirmos dos sentimentos de compaixão e não termos dificuldade de aproximação daqueles que sofrem, nunca fechando-lhes o nosso coração. Às vezes, dentro da nossa própria casa, na nossa vizinhança, tem gente precisando de uma ajuda concreta ou mesmo de uma palavra, de que nós estejamos junto dela e nós não somos capazes de realizar gesto nenhum, nós fazemos de conta que não é conosco, que não está acontecendo nada. É assim que nós também seremos curados de nossas lepras, na medida em que formos solidários, na medida em que formos compassivos. É um desafio que toda a humanidade precisa vencer. De muitos males somos curados. Com certeza, cada dia é preciso agradecer. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.